Boa noite, pessoal. Mais uma quinta-feira com vocês e que alegria estar aqui. E hoje com uma convidada especial que vai falar de coisas gostosas, de vinho e de como ela entrou nesse mercado de vinho e ela vai ensinar sobre vinhos para nós. E que gostoso, né? E que bacana ter mulheres ocupando esses espaços que antigamente não tinha. Eu quero apresentar para vocês a Vanessa, mas eu vou deixar também que ela se apresente para a gente conhecer um pouquinho mais dela. Olá pessoal, ótima noite para vocês. Eu sou a Vanessa Gonçalves. Eu atuo, no mercado de vinhos há aproximadamente um ano. Antes disso, a minha trajetória no mundo corporativo, Então eu venho aí de atuação, em empresas na área comercial, empresarial e de uma paixão pessoal minha, que eu amo vinhos, E depois de uma visita à Vitivinícola Jolimon em 2024, no final ali de 2024, nasceu no meu coração ali uma vontade de estar trazendo para mais mulheres, esse sabor do vinho. Porque assim, a gente via muitas mulheres querendo se interessar pelo mundo dos vinhos, mas que seria algo distante, porque é algo de repente ali que muito sofisticado. E não, O vinho ele é algo que ele conecta pessoas, Então eu costumo dizer que mais do que degustar um vinho é poder sentar à mesa com pessoas interessantes e ali se conectar com essas pessoas, O vinho é meio mágico, É uma sensação de que o vinho ele traz o romantismo, o vinho traz a parceria de amizades, quando as amigas se reúnem. É muito gostoso essa união que o vinho traz. Sim, sim. E assim, por trás de cada rótulo, tem uma história, E é tão Isso gostoso mesmo. Compartilhar histórias, Cada uva tem ali a sua essência, o seu sabor, o seu aroma, Então é muito gostoso. E falando em essência, a gente tem um nome e eu quero que você conte como nasceu esse nome, como que foi pensado, como foi projetado, porque assim é um nome muito bonito. É um nome que faz muito sentido. Sim. Eu gosto muito desse movimento entre mulheres, E quando eu idealizei a Vinho Essenza, foi justamente uma unificação ali, do vinho com a essência feminina. Então, por mais que assim, eu atuo também no mercado para homens e mulheres, mas meu coração pulsa um pouco mais forte quando eu promovo esses eventos para as mulheres, E trazer de volta a essência feminina. Eu falo que nós mulheres acabamos nos perdendo ao longo do tempo, lutando muito por igualdade, E nós não somos iguais aos homens, nós temos os mesmos direitos. Mas Sim. Eu entendo que o nosso espaço é nosso, E ali a gente se perdeu no momento em que às vezes a gente não aceita uma delicadeza a mais, a gente não aceita ser cuidada, porque nós somos autossuficientes. E eu acredito que não seja muito por aí. Eu também estou indo por esse caminho. Eu também acredito que não seja muito por aí. Cada um tem o seu espaço e o espaço da mulher, ele é mais delicado. Sim, mas assim, as lutas foram necessárias. Sim, muito. Eu acho que se não houvesse esse movimento em que a mulher buscou o seu espaço, talvez ainda nós estaríamos sendo desvalorizadas e não teríamos, hoje, a força que nós temos. E hoje nós não teríamos você aqui falando sobre vinhos, porque imagina como seria uma mulher falar sobre uma bebida. Exato. E uma vez, assim, eu comecei a entender um pouquinho melhor, eu não sou sommelier, tá? Mas o empreendimento do vinho, para mim, ele é muito especial. Mas eu aprendi um pouco mais com uma amiga minha, que é a Nath Molina, e ela sempre falava que ela é especialista em vinhos, ela trabalhou muitos anos, sendo sommelier, em navio, enfim. E ela fala que quando ela ia nos restaurantes, normalmente o garçom vinha trazer o vinho para o marido dela provar. Ela fala, mas por que mulher não pode provar? Por que a mulher não pode, Enfim, e isso está sendo desmistificado, Então a mulher está sim entrando cada vez mais nesse mundo dos vinhos e eu adoro isso. Que gostoso. E tem alguma história muito interessante que você tem para contar sobre vinhos, sobre você, que aconteceu alguma coisa, que você bebeu um vinho? Vinho é afrodisíaco, né? Sim, sim. Na verdade, eu gosto muito do vinho em momentos românticos, porque de fato ele é afrodisíaco e ele
Ele é muito bom para nos deixar um pouco mais animadas, né? Mas um fato interessante que aconteceu comigo foi na viagem que eu fiz para Gramado. E a gente fez um passeio lá que é muito tradicional, que é o da Maria Fumaça, né? E assim, gente, você vai provando um pouquinho em cada lugar que passa. Deve ser sensacional. E quando chegou assim na hora do almoço, eu não consegui nem almoçar direito, porque sabe quando aquela mistura de um espumante com vinho e tal? Eu falei, gente, é muito bom, mas tem que pôr o pé no freio, porque senão o passeio ele fica... Mas o segredo é que a gente, né, no começo, assim, a gente ainda não tem muito a noção, mas o segredo é você toma um vinho gostoso e você intercala com um pouquinho de água ali para hidratar, né? Isso é muito bom também, né? Porque a gente também não vai tomar tudo de uma vez. Aqui nesse caso, como você vai passando nos locais e vai experimentando, obviamente você não vai querer perder nenhuma oportunidade de saber ali. Sim. Mas quando a gente tá em amigos ou até em casal mesmo, a gente vai tomando mais devagar e aí essa sensação do álcool subir não acontece tanto, Não, né? não acontece. Até porque, de fato, o vinho ele tem que ser apreciado, né? Ele não é uma bebida que você bebe ali de uma vez, enfim. A boa conversa com um bom vinho. Ai, que delícia, não tem coisa melhor, né? Não. Eu falo assim que às vezes quando o meu dia tá muito estressante, eu tomo um vinho assim pra dar um reset e reiniciar. Sim. Eu falo, não, peraí, respiro, vou lá, tomo um vinhozinho e parece que assim, já melhora, tudo muda, parece que eu ressignifico e aí começo de novo, mesmo que tá dando tudo errado, parece que você tira um tempinho ali e você respira, porque o vinho é bom sozinho também. Sim, é uma ótima companhia. É uma ótima companhia. Então eu gosto desse momento de ficar quietinha, tomar meu banhozinho quente, colocar meu roupão e tomar um vinhozinho para ressignificar. Eu falo, ai que delícia. Depois a gente volta para a vida e para o mundo real, né? Sim. E o vinho Essenza, ele tem várias... Tem o espumante, tem o vinho branco. Explica um pouquinho a diferença de cada vinho para nós, Vanessa. Explico sim. Ó, na verdade, a Vinessenza é a minha empresa, tá? Eu sou embaixadora da vitivinícola Jolimon. Então, eu trabalho atualmente, né, com a carta de vinho da Jolimon, tá? E hoje, assim, um dos carros-chefes que nós temos aqui, de fato, é o Brut deles. O Brut Rosé é maravilhoso, foi premiado na França, inclusive, Uau. tá? O Brut Branco também, que é um que eu trouxe de presente pra você, ele é maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai amar. Porque o Brut deles, Vamos mostrar? Vamos. Deixa eu ver aqui como abre. Enquanto você fala, eu vou tentar abrir aqui. O Brut deles, ele é um Brut um pouquinho mais encorpado. Então, a perlagem dele, ela é mais presente ali e ele é um pouquinho mais denso. Então, ele não é aquele Brut muito ralinho, sabe? Em alguns casos que a gente vê. No caso, é esse aqui. Esse aí. Você pode ver que ele tem uma premiação aqui, tá? Existe um concurso anual na França, né? E vários vinhos ali da Jolimon receberam medalhas, inclusive de ouro e de prata. Uau! Né? A Jolimon, ela foi fundada em 1948, na cidade de Canela, né? Fica no Morro do Calçado lá. E, gente, a experiência lá é maravilhosa. Eu me apaixonei quando eu estive lá. Assim, eles têm uma metodologia de produção muito, muito interessante. Porque, assim, além deles produzirem, né? Eles plantam, né, o seu próprio terroir. Então, eles plantam as próprias uvas, que isso é um diferencial, porque não são todas as vinícolas, né, que elas têm o seu terroir, que elas plantam. Muitas delas compram, né, a uva e produz. Uhum. Eles não, por isso que eles são chamados vitivinícola. Nossa, que sensacional. Esse é um rosé maravilhoso, que eu sou suspeita de falar, porque eu gosto muito dele. Ele, assim, no verão, sabe, beira da piscina, assim, você, com um petisco, ele fica muito bom. Ele é bem suave. Para quem, inclusive, tá querendo sair do vinho suave, que é aquele vinho mais doce, quer entrar na casa dos vinhos finos, né, que são esses vinhos, os vinhos que não têm adição de açúcar, é uma boa porta de entrada. Vé, deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, se você reunir um grupo de mulheres para querer saber sobre vinhos, para querer entender mais sobre vinhos, você consegue também fazer essa junção. Inclusive, agora você está tendo um clube, um clube de mulheres. Sim. Que é para conversar, para bater um papo, mas também para ter esse aprendizado sobre os vinhos, né? E como que funciona? Tá, esse
clube que a gente está iniciando, né? Um bebezinho ainda, porque nosso primeiro encontro, inclusive, acontece hoje, né? Em Araras. Normalmente, assim, a gente monta o grupo, ou, por exemplo, se você quiser promover um evento para mulheres, para a gente trazer o vinho e falar um pouquinho mais de cada rótulo, a gente consegue também, tá? Então é só me acionar lá no Instagram e a gente pode estar conversando. O clube, ele tá em Araras agora, então são algumas mulheres que quiseram fazer parte para poder trocar, né? Eu acho, trocar experiências. E assim, acho que a gente desenvolve tantos papéis, né? No nosso dia a dia. Muitos papéis. Nós somos mãe, nós somos empreendedoras, nós somos empresárias, mulher, esposa, enfim. E eu acho que a gente precisa de um tempo para nós, né? Hoje é meu dia, Vanessa, mulher, e eu quero ter a minha experiência comigo mesma, tomando um bom vinho, compartilhando conversas, né, com mulheres incríveis, com mulheres que têm sempre o que compartilhar com a gente sempre consegue, né? Sempre o que compartilhar, traz ali um alívio da tensão do dia a dia, você faz amigas empreendedoras, você começa a se abrir para novas oportunidades, para novos negócios e também fazer parcerias. Sim, que é uma rede de apoio, é um network ali que poderoso, né? Porque, assim, nós, mulheres, estamos entendendo que nós não somos concorrentes, nós somos colaboradoras uma das outras, Isso né? mesmo. Eu acho que a gente juntas, a gente consegue chegar muito mais longe, né? Do que se a gente olhar como adversárias, né? Como concorrentes. Então, acho que E esses encontros trazem e deixam memórias. Sim. Então ali a gente se diverte, dá risada, faz amigas e a gente leva para sempre, leva na memória, porque tudo se aproveita. Inclusive os vinhos também têm memória do local. Sim, tem Explica memória. um pouquinho dessa memória. Como que funciona essa questão da memória do vinho? Tá, assim, cada uva pode ser de repente a mesma uva cultivada em terroir diferente. Então ela vai trazer um sabor diferente, ela vai te trazer uma memória diferente. Vamos dar um exemplo da uva Taná, por exemplo. Eu posso cultivar ela num solo, numa região, e a mesma Taná sendo cultivada num outro solo vai trazer uma memória diferente de como ela foi cultivada, do clima, né? Então, tudo aquilo, ele influencia na memória que o vinho vai trazer para você. Ah, que delícia! Ou seja, gente, mesmo que a gente beba o mesmo vinho da mesma vinícola, da mesma marca, pode ser um sabor diferente. É mais ou menos isso? Ele não é que ele vai ser diferente o tanino, mas ele pode trazer ali uma experiência diferente. Entendi. Né? Então, a mesma vinícola é difícil ter um sabor diferente porque o solo vai ser o mesmo. Ah, ok. Mas o que eu digo assim, por exemplo, uma vinícola diferente numa região diferente, vamos supor... Da mesma uva, por exemplo. O Brasil ele tem cultivo de vinhos no sul, que tem um clima mais úmido, um clima mais frio, mas nós também temos vinícolas na Bahia, por exemplo. Então, o cultivo é totalmente diferente. Por quê? Porque lá o clima é mais quente, né? Então, essa mesma uva cultivada nesses dois ali terroirs diferentes, dois estados diferentes, pode trazer uma diferencinha ali no sabor do vinho. Quer mais do que isso? A gente se reunir num clube para falar de negócio, de vida e ainda aprender sobre vinho, fantástico, eu amei. Porque assim, existe um clube de charutos, você sabe disso? Já ouvi falar que do os homens reúnem para falar de tudo e ir lá saber sobre charuto, aprender. E agora, nada melhor que a gente ter um clube de vinhos para aprender sobre vinhos, beber, degustar e ainda assim fazer amigas. Exato. Eu amei essa ideia. Como que nasceu essa ideia de, eu vou fazer um clube de mulheres e vinhos e... Eu sou muito chamada para a gente levar a vitivinícola em alguns eventos de mulheres, né? E eu já tinha no meu coração que eu queria montar um clube justamente para a gente ter experiências juntas, conexão entre mulheres, né? E aí, há quase uns 2 meses atrás, eu fiz um evento, fui convidada para fazer a parte do vinho num evento numa loja de decoração em Arara que se chama The Home. A Dê é uma querida e ela vai estar com a gente no clube. E a gente conversando entre lá, nós mulheres que estavam participando, e eu comentei que eu gostaria muito de ter um clube e elas comentaram da
falta de mulheres estarem ali reunidas, da falta de ter algo para fazer, um lugar para se acolher, né? E aí eu lancei a ideia, eu falei, se vocês toparem, vamos montar um clube. Bom. E elas abraçaram e a gente está iniciando hoje. Parabéns, desejo sucesso para todas as mulheres que vão estar hoje lá. Obrigada. E depois você me manda vídeo também para eu passar aqui para as meninas darem Pode uma deixar. olhada. E quem sabe a gente também monta um clube aqui em Limeira. Né? Né? Eu Então. acho justo, não é só lá em Araras, não. Pois Queremos é. um clube de vinhos aqui em Limeira para Vamos mulheres. trazer pra cá também. No início até não me apresentei, mas eu sou nascida aqui em Limeira. É verdade, né? a gente estava falando sobre isso nos bastidores. É verdade. E assim, é minha cidade natal, eu amo de paixão, né? Eu acabei me mudando para Araras o ano passado, mas estamos aqui vizinhas, né? Pertinho. E estamos à disposição para ter um clube aqui também, né? E quando a gente quiser também visitar esse clube em Araras, é tão pertinho que dá para ir. É uma experiência gostosa. Sim. A gente vai para lá, as mulheres de lá vêm para cá. E assim a gente vai expandindo a amizade, É verdade. network e Com trocando toda e falando certeza. experiências sobre vinhos também, né? Nessa transição. Eu estava falando para a Vanessa aqui que a transição do vinho, do suave pro Pro vinho fino, né? pro Que vinho é mais fino, Uhum. é igual café. Quando a gente vai fazer transicionar do café sem açúcar, do café com açúcar para o sem açúcar. Sim. É mais ou menos a mesma experiência. Aí, quem bebe café sem açúcar não consegue mais beber com açúcar. É a mesma coisa do vinho suave, a Vanessa estava falando. Que ela sente hoje muito doce o vinho suave. Sim, quando a gente faz essa transição, né, a hora que você tenta tomar novamente o suave, você fala, meu Deus, quanto açúcar, né? Porque aí você sente mesmo o açúcar do vinho, porque a diferença é que o vinho fino, né, que é o vinho sem o açúcar, ele não tem o açúcar adicionado. Então o doce dele é o da própria uva, é a fermentação da uva que traz esse adocicado, mas o vinho suave ele tem adição de açúcar. Então a gente sente muito forte a presença do açúcar quando você passa, né, para o vinho fino e volta ali de repente para experimentar um vinho suave. É uma questão também de treinar o paladar. A gente vai treinando o paladar. Sim. E aí a gente vai acabando acostumando, ficando mais próxima mesmo do vinho fino e vai trazendo assim outras experiências até para a memória do cérebro, né? Porque tudo é uma questão mesmo de paladar, de memória, do corpo sentir, do corpo experimentar. Então você vai tomando devagarinho, não precisa ser de uma vez. E aí daqui a pouco você já está acostumado a tomar os vinhos finos, degustar. Por isso é importante a gente estar agora nesse clube. Eu também acho. Porque agora a gente vai aprender a tomar vinho, a degustar vinho de maneiras diferentes. Mas se você também não gostar do vinho fino, do vinho mais seco, não tem problema. Pode continuar no vinho suave, só de estar pertinho, batendo papo e trocando Sim. ideia já faz sentido Tanto também. que nós trabalhamos também com os vinhos suaves, né? Então, assim, vinho bom é aquele que você gosta, que te faz se sentir bem, né? É. E que traz a conexão que ele, Exatamente. né, tem. Ova, e sobre taninos? Tem vinhos que tem o tanino mais presente. Como que funciona isso? Tá, o tanino do vinho depende muito da uva também e da forma que ele é produzido ali, né? Por exemplo, o vinho Taná, ele é um vinho que tem uma presença um pouco mais forte, né, ali do tanino. Algumas uvas, realmente a variação da uva, né, ali que traz essa diferença muitas vezes. O tanino, pessoal, é aquela amarração que a gente sente na boca, né? Sim. Quando a gente toma o vinho. Então tem vinhos que é mais forte, a boca ela fica um pouco mais seca, um pouco mais amarradinha, né? E aí também tem as combinações que vão quebrando essa amarração, que aí quando a Vanessa ela participa de alguns eventos, inclusive eu conheci ela em um evento aqui na Bela Capri, foi com os vinhos e foi com a degustação de alguns pratos. Então a gente aprendeu a tomar um tipo de vinho com um tipo de prato. E aí a gente vai fazendo essa junção, essa dupla. Não só também tomar o vinho sozinho, aprender a tomar o vinho só, mas também fazer essa junção do vinho com algum prato específico. Então, alguns vinhos combina mais, harmoniza mais, não é isso? Sim, isso. Na verdade, assim, o sabor do vinho, né, a sua experiência de ser boa ou não de algum vinho, muitas
muitas vezes pode ser determinante pela harmonização que você está fazendo, né? Então, isso é um cuidado que a gente costuma tomar quando você vai ter uma harmonização de vinhos com pratos, porque, por exemplo, um vinho tinto com peixe, ele não vai ter uma harmonização legal. Então, você pode achar que o vinho é ruim, porque ele não tem uma harmonização legal. Peixes normalmente são harmonizados com vinhos rosés ou vinhos brancos, né? Que são vinhos mais leves, que traz a textura ali, que vai trazer um impacto mais positivo do prato, tá? Agora, carnes, por exemplo, ela é muito bem-vinda com vinho tinto. Né? E dependendo de uma carne um pouco mais gordurosa, uma costela, por exemplo, um vinho com tanino mais presente é um vinho que vai harmonizar melhor. Ah, que gostoso. Então, minha querida, se você quer impressionar suas convidadas, já gruda na Vanessa, já corre no Instagram dela, porque eu já fiz isso desde a primeira vez. E aí a gente vai, além de aprender, também trazendo experiências para as nossas amigas convidadas, quando a gente convida para nossa casa, faz um aniversário, faz um evento. E aí você fica toda metida, porque eu aprendo qualquer coisa, eu fico nojo. Ai, gente, e eu falo uma coisa pra vocês, eu amo mesa aposta, não sei você. Eu amo. Mas assim, pra mim, em casa, com meus filhos, com meu marido, eu amo colocar a mesa bonitinha. Esses dias, né, a gente fez fondue pra eles lá em casa, as crianças pequenas, nunca tinha comido fondue em casa. Nossa, que delícia. Aí eu gosto, sabe? Aí eu coloquei o vinho, a gente coloca a taça, porque a gente tem que fazer o melhor pra gente, né? Sim. Porque muitas vezes a gente fala assim, ai, mas eu vou deixar essa taça bonita pra quando vir visita em casa. Mas quem é a pessoa mais importante da sua casa, né? É você, é seu marido, é seus filhos, né? Então, assim, não que a visita não tenha que ter um bom acolhimento e tenha o seu melhor. Sim, mas você também. Né? Exatamente. Acho que quando a gente começa a se tratar com prioridade, nós damos o melhor para as outras pessoas, né? E até porque é mundial, é bíblico, é tudo, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Exato. Então, primeiro você se ama. E aí você com certeza vai transbordar amor. E é nesses pequenos detalhes, né? De você saber fazer uma mesa posta, de você apresentar algo diferente para sua visita, para tua família. E é muito gostoso ter essa sensação de aprendizado. Por isso que a gente sempre bate na tecla que mulher não pode ser concorrente. A gente tem que ser corrente, porque tudo isso que a gente traz como forma de união é realmente para a gente aprender um pouquinho mais, tratar a nossa família melhor, se tratar melhor. E quando a gente junta com mulheres de diferente nicho, a gente começa a ter um repertório gigantesco para a vida. Com certeza. E aí a gente consegue sentar em qualquer mesa e falar de qualquer assunto. Sim. Então, gente, vamos fazer parte desse clube, que além da gente aprender a beber vinho, harmonizar vinhos, a gente consegue ter várias experiências, porque várias mulheres de vários nichos conversando de várias coisas e ainda saboreando um bom vinho. Corre no Instagram da Vanessa, para que vocês possam ter a oportunidade de conhecer o projeto dela, de conhecer os tipos de vinho, porque é importante, é gostoso. Às vezes a gente senta numa mesa importante e se a gente souber falar de algo que as pessoas se interessem, a gente chama atenção pra gente. Sim. Não é verdade? E eu quero que você fale de novo o seu Instagram, para o pessoal saber qual é o Instagram. Tá. E como que a gente consegue entrar em contato com você e também ter acesso aos vinhos. Vocês conseguem entregar? Como que funciona toda a logística para o pessoal de casa se interessar, quiser aprender, quiser fazer parte do clube, quiser pedir um vinho, como que a gente consegue ter esse acesso a você, Vânia? Tá. Bom, meu Instagram, então, é o que está aparecendo para vocês, é o @vino.essenza, né? Eu trabalho com todo o portfólio da Jolimon, né? Alguns eu tenho em estoque, outros a gente faz o pedido, mas é muito rapidinho para chegar, em torno ali de 5 dias, eles entregam muito rápido. E quem tiver interesse, né, de fazer a aquisição dos vinhos, pode me chamar no direct, né? Eu vou estar passando certinho o catálogo, como que funciona. E para eventos também, né? Então, assim, para promover eventos, também pode me chamar no direct que a gente vai estar atendendo e passando certinho como funciona tudo. É isso aí, gente. Vamos lá, vamos nos inteirar e acrescentar na nossa vida. E aí, a gente está quase encerrando, mas eu quero trazer um assunto polêmico, assim, para a gente fechar com chave de ouro. Não existe vinho para especialista? Como que funciona isso? Na verdade, o vinho bom é aquele que você gosta.
que você se identifica. Eu costumo dizer que, assim, o vinho, ele é aquilo que te traz conexão, né? Então, como que eu posso dizer? Nós cada um tem o seu paladar, né? E é isso, eu acho que o vinho é o bom, aquele que você toma. Quando eu vou cozinhar, por exemplo, que eu vou fazer um risoto, né? Eu não costumo comprar vinho de risoto, até porque depois ele vinagra na geladeira, você usa só um pouquinho. Eu vou fazendo e vou tomando. Então, pra mim, o melhor vinho é aquele que me traz a conexão, que me traz a história. Esse é o vinho. Que faz você ter memórias com pessoas importantes. Sim, sim. Com família, com os filhos, com os amigos, com uma mulher empreendedora que te leva para frente, que te abre as portas. Porque quando nós nos unimos e nos juntamos para trocar experiência, sempre vai ter uma porta aberta. Sempre. Sempre vai ter uma oportunidade, sempre vai ter algo diferente, algo diferenciado. Então, se você está em casa e com certeza vai ver esse programa hoje, esse podcast, o vinho, e a Vanessa e o Vinho Essenza não é só o vinho em si, não é só vender o vinho, é trazer experiência, memória, trazer um aconchego para uma mulher que está sobrecarregada do dia a dia, da vida, do trabalho, da casa, dos filhos. E quanto mais a gente perceber que a gente precisa ter esse lugar de descanso na vida, mas a gente fica em paz e fica feliz e se renova para outro dia, para começar tudo de novo. E nada melhor do que a gente se unir como amigas, empreendedoras, como influentes mesmo, para influenciar uma vida da outra e segurar na mão. Porque eu sempre falo aqui, Ivan, não é fácil para ninguém. Não. E principalmente para a mulher que precisa fazer esse papel de esposa, de mãe, e fora tudo que é hormonal aqui dentro, brigando. Exato. Então, gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. As mulheres têm, quem não tem é os homens, que tem homem assistindo esse podcast. Vocês não têm noção a luta que é todos os dias a gente lutar com a vida e lutar com os hormônios, com a nossa cabeça, porque assim, tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente não tá. E tá tudo bem, E tá tudo bem. A gente tem que começar a acolher também o dia que a gente não Que tá não bem. tá bem, né? E fica mais leve. Fica. E quando a gente acolhe esses dias que a gente não tá bem e a gente deixa passar, no outro dia a gente vai, passou, era hormonal. Hoje eu consigo identificar, tá? Eu consigo também. Você consegue? Consigo. E assim, não sei se tem, né? Com certeza vai ter mulheres 40 a mais aqui. E a gente muda muito. Muito. Né? Então, assim, um dia você acorda querendo chorar sem motivo. Né? Esses dias mesmo eu tava um pouco melancólica, mandei mensagem pra mim, não tô muito bem. Aí ele falou assim, mas posso te ajudar em alguma coisa? Eu falei, não, acho que é só hormonal. Então, a gente consegue agora administrar. Quando não, né? Quando a gente não tem esse domínio das nossas emoções, a gente sofre muito, né? E a gente sofre, às vezes faz outras pessoas também passarem pelo sofrimento conosco, né? Porque a gente desconta em todo mundo, né? E quando você começa a entender, você administra, né? Então... a gente sofre, mas a gente sofre de um jeito separado. A gente sofre porque os hormônios tá ali, né? Fazendo todo o auê que eles conseguem fazer nas nossas vidas. Sim. Mas a gente consegue perceber, não, peraí, que é só hormonal. Antigamente, eu me deixava levar, então eu me juntava com aquele pensamento e eu achava que eu era aquele pensamento naquele momento. E no outro dia passava, eu me achava doida, falava, gente, mas hoje eu já tô diferente de ontem. Então quando a gente se reúne com mulheres, e gente, isso eu descobri em grupo de mulheres, de pensar assim, olha, será que não é hormonal? Sim. Será que você não precisa passar por uma ginecologista, reposição, né? uma reposição? Então, quando a gente se junta com outras mulheres, a gente consegue vivenciar experiências que a gente não esperava, ou que a gente talvez vá viver e falar, não, aquela minha amiga passou por isso, então é por esse caminho mais ou menos que eu vou, ou ligar, amiga, eu tô passando por isso agora, o que eu faço? Até porque às vezes a gente pensa que só nós estamos passando por aquilo naquele momento. E tanta gente está passando pelo mesmo e às vezes já teve a experiência antes da gente, já conseguiu, né, lidar com aquilo melhor. Então essa troca, ela é muito importante, né? Eu falo que a gente se conectar com mulheres que são reais como nós, né? Que passam pelas mesmas coisas, que também têm problemas, né? Porque a gente vem aí de um período de
de muito perfeccionismo nas redes sociais, né? E isso às vezes Imediatismo. frustra, porque às vezes a pessoa fala, nossa, mas a vida daquela pessoa é perfeita, a minha não é, e aí? E não é, né? Eu acho que todas nós passamos por... Eu falo desafios, né? Eu Isso. acho que não é problema, dificuldade, mas são desafios. Desafios. E por isso que é importante essa conexão, né? E quando eu falo da essência da Vinho Essenza, é justamente isso. É muito mais do que vender vinhos, né? Meu propósito ali não é simplesmente vender os vinhos, mas sim trazer conexão através do vinho. Então, acho que criar conexão, criar memórias, Memórias. né? Momentos ali que vão ficar, né? Que vai trazer algum significado para aquilo, né? E no dia que a gente se conheceu, que nós nos conhecemos, eu e a Vanessa, a gente estava num evento que foi na Bela Capri. Então a gente fez a pintura de taças e foi tão gostoso. Aquele dia eu tava precisando só sair. E eu falei assim, cara, eu preciso ir. E eu conversando com a minha amiga, eu falei, amiga, fica tranquila, eu vou de qualquer jeito. Porque ela falou assim, eu te espero lá. Eu falei, amiga, mas eu vou porque eu preciso ir. Então foi um evento que só tinha mulheres. Muitos se emocionaram ali, contando um pouquinho da história. A gente pintou as taças, cada uma pintou a taça referente a algum projeto, a algum sonho que tinha. E foi muito gostosa a troca. Foi muito gostosa a experiência, a conexão. Tinha mais ou menos quantas mulheres aquele dia? 30. 30 mulheres, gente. Em torno de 30 mulheres. Agora você imagina, 30 mulheres tomando vinho. A gente fechou a casa aquele dia, pra vocês terem uma ideia, né? A gente Foi muito bom. ficou ali. 30 mulheres tomando vinho e se conectando e conversando. Eu fiz amizade com todas as meninas que estavam à minha volta e eu tenho uma coisa comigo, tá? Eu não preciso de amiga ir comigo. Se eu tiver uma amiga, assim, pra me acompanhar, eu fico super contente, eu vou feliz. Mas se eu não tiver, gente, eu vou do mesmo jeito, mesmo que eu não conheça ninguém. No entanto, as mulheres que eu conheci, eu acho que eu fiz conexão ali com umas 5, 6 mulheres que eram as que estavam mais próximas, porque a mesa era gigantesca, assim, começava numa ponta e terminava na outra. Eu fiz conexão com todas elas, conversei com todas elas e a gente trocou WhatsApp e a gente conversa. Sim, isso é tão gostoso, né? Eu acho que isso que a gente leva, né, desses eventos é maravilhoso, né? É muito bom. Porque igual você falou, às vezes eu não tenho uma amiga para ir junto, mas acho que aí que é também o legal, O né? legal. Porque você vai, porque você conhece pessoas novas, faz novas conexões, troca experiências ali, né? Então isso é muito bacana. É muito bacana, até porque quando a gente vai com a amiga, a gente distrai muito só com aquela amiga, porque a gente tá ali mais próxima, tem contato, a gente acaba trocando mais só com essa amiga. Sim. Quando a gente vai sozinha, a gente se desafia, querendo ou não, a puxar o assunto com a amiga do lado. Oi, tudo bem? Como é seu nome? Porque o início, ele é um pouquinho desconfortável, né? A hora que você chega, você fala, não conheço ninguém, como vai ser? Mas, meninas, fiquem tranquilas, porque a conexão, ela começa ali automático, né? As coisas vão acontecendo, né? Então, e é bom que a gente vai natural. soltando também essa timidez. E aí, tomando um vinhozinho, daqui a pouco ninguém tá mais tímida. Tá todo mundo rindo, contando da própria vida, contando alguma experiência que passou. E a gente já tá no finalzinho do podcast. Quando o assunto é gostoso, passa rapidinho, passou rapidinho. né? Que a gente nem vê. Sim. E aí a gente trouxe aqui muita coisa gostosa sobre o vinho, sobre a vida, sobre os encontros. Mas para fechar com chave de ouro, eu quero que a Vanessa fale de novo sobre o clube, que eu achei muito interessante. Eu tô muito interessada nesse clube, sinceramente. O clube, ele reúne quantas mulheres? É pelo WhatsApp? É um grupo no WhatsApp? É um grupo que se reúne quantas vezes? Assim, é mensal? É semanal? Como que funciona? Tem algum valor adicional para estar nesse clube? A ideia do clube é, na verdade, ser um encontro mensal, tá? Como hoje é o primeiro encontro, né? A gente ainda está tendo ali o formato dele, mas a ideia de fato é essa. Não tem um valor de assinatura. A cada encontro vai ter um investimento da experiência, tá? Então, assim, eu não tenho objetivo de fins lucrativos, é mais mesmo para a gente ter ali o encontro entre mulheres e o custo do investimento ali para poder ter a experiência, né? Então, hoje, por exemplo, a experiência vai acontecer em 3 tempos, né? Então, vai ter o Welcome Drink, né? Com espumante, brute,
E aí a gente vai seguir para um prato ali principal. São de finger foods, hoje não é um jantar, porque é algo ali mais descontraído. Com um vinho que é uma uva muito gostosa, que é uma uva exclusiva Ligio Limão, né? E depois a gente tem a finalização com a sobremesa e um outro espumante que já é o moscatel. E o moscatel é aquele um pouquinho mais docinho, ele combina com uma sobremesa um pouco mais amarguinha, que vai ser o tiramisu. E aí a cada mês vai ser uma experiência diferente. Então a gente vai trazer temas diferentes, né? Tem uma dinâmicazinha que eu preparei para elas, mas eu não vou falar aqui, porque senão estraga a surpresa. Estraga a surpresa e hoje é o primeiro, hoje tem que ser impactante. Exato. E é isso. Então, assim, a ideia é fazer em local diferente. Então, eu tô trazendo parcerias em Araras, até para movimentar também ali, né? Eu acho que quando a gente começa o movimento, a gente movimenta várias pessoas ao nosso redor, né? Empreendedorismo é isso. Sim. Então, assim, hoje a gente está fazendo no Bistrô Zaré, né? Que era o Lievito. Então, a gente acaba movimentando também o comércio da cidade. Eu acho que essa rede de conexão é muito importante. Então, aí para o próximo mês a gente vai ter um novo local, um novo cardápio, uma nova experiência. Muito bom. E aí, se você quiser me mandar depois o cardápio local, eu vou postar, mando para as meninas, tá? As meninas que me acompanham no grupo do Autoestima 360 vai ter acesso. E se você tiver assistindo, ouvindo, se interessar, se você tiver um comércio, um ambiente que dê para trazer essa experiência, dá certo também, né? Dá certo, dá certo. Vamos reunir, mulherada, vamos ter experiências, vamos se juntar, vamos se cuidar. Exato. Porque a gente se cuidando, a gente estando inteira, a gente consegue entregar o nosso melhor para as pessoas. Porque quando a gente não se cuida, a gente fica pela metade, a gente fica aos pedaços. Como que nós vamos cuidar de outra pessoa? Não tem como. Como que nós vamos entregar o nosso melhor? Não tem como, não tem como. A gente precisa estar inteira, porque se a gente não estiver inteira e for dando pedacinhos pro outro, a gente vai ficar zerada, não tem como, né? Então, entre taças, a gente consegue se reorganizar emocionalmente, Sim. fazer amizades, fazer encontros e ter ideias para que possamos sair da onde a gente estiver. Se você estiver triste, eu sempre falo aqui para as meninas, se você estiver assistindo o podcast, estiver triste, se você se fizer um pouquinho, um esforcinho, um movimento só, um movimento pequenininho, já é melhor do que ontem. Sim, com certeza. É melhor do que 1%, né? É 1%. A gente costuma dizer 1%. E assim, se a gente recarrega a nossa bateria, né, com coisas que nos trazem sentido, a gente consegue superar essas dificuldades, né? Esse momento. Porque são momentos, né? A vida nossa é feita de momentos, né? E agora, nesses momentos, a gente vai fazer o quê? Colocar nesses momentos especiais e nesses momentos de reviravolta o Vini Senza. É isso aí. Vai ter que fazer parte hoje da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso final de semana, das nossas festas, principalmente se a gente estiver fazendo parte do clube e souber como harmonizar vinhos e souber de vinhos e falar de vinhos. Eu não quero nem saber, eu sou um nojo quando eu fico sabendo de experiências novas e eu convido você, mulher que estiver assistindo, a participar dessas experiências junto com a gente, né, Vanessa? Sim, com certeza. Somos mulheres aí, porque dá um friozinho na barriga. Pensa, é um projeto novo. Sim. Ela vem de outra área, então que nem ela falou pra mim nos bastidores, Dani, é um projeto que nasceu do coração. Exato. Não tem como dar errado, gente. Então venha fazer parte do clube, venha fazer parte desse grupo de mulheres que fala de vinho, que entende, que se reúne para tomar um vinho, que é super importante também. Agora é a vez das mulheres. Deixa o maridão um pouquinho em casa, fala assim, amor, eu tô indo ali ver as meninas do clube, vamos tomar um vinho hoje. É, isso mesmo. Porque o maridão normalmente tem também, né, os seus momentos. Às vezes tem uns que gostam de futebol, né, outros gostam de outro tipo de, né, o clube do charuto, Isso. Enfim, né? Então a gente tem que ter também o nosso, né? Nosso clubinho do vinho aí. Com certeza. Meninas, muito obrigada pela companhia. Uma ótima quinta-feira, uma ótima noite. Eu estou muito feliz pela presença da Vanessa, por trazer essa nova experiência, porque aqui a gente fala, é corrido, mas assim, sentir a experiência tomando vinho é muito gostoso. Eu passei por isso, eu indico que vocês passem por isso, uma experiência boa, a gente vai se reconectando, fazendo experiência, conhecendo mulheres, e mulheres de vários nichos,
Então fica o convite e um beijo. Eu quero convidar vocês também para ir lá, vai lá no Instagram da Vanessa, vai conhecer a Vanessa, chama a Vanessa, para que a gente possa ter cada dia mais uma nova experiência sobre comportamento. Sim. Não é verdade? É um comportamento. A gente precisa ter o hábito de ter novos comportamentos. Sim. Novos resultados requerem novos comportamentos. Isso né? mesmo. Então a gente precisa experienciar coisas novas. Sim, com certeza. Dani, obrigada pelo espaço, viu? Agradeço você pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. E estamos lá. Quem quiser participar do clube pode estar lá procurando a gente. Eu que agradeço, sucesso nesse primeiro encontro. Obrigada. Seja bem-vinda sempre que você quiser falar sobre vinhos, falar sobre harmonização. Eu tô super feliz, tô super animada, super top. Obrigada. Um beijo, meninas, e até a próxima beijo, até quinta-feira. mais.